Oi pessoas, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e vocês estão assistindo mais um vídeo do canal. Dessa vez não é o resumo do blog. Eu não sei se eu poderia chamar de tag ou de Poison Books, sei lá. Então acho que vai ser tag por enquanto, até eu definir o que essa coluna fica. Mas a ideia é de leituras improváveis, né? Para essa tag, para essa brincadeira. Leituras improváveis porque são livros que praticamente você não teria lido, né? Você não teria pedido, não é o tipo de livro que faz o seu gênero. Mas, sei lá, porque ele tava dando mole, porque alguém te falou, porque você viu na casa de um amigo, porque você recebeu e, enfim, você resolveu ler. E foi um livro que, apesar de você não ter curtido a história dele, ele te fez pensar em algumas coisas. Então eu separei para essa tag 3 livros bem diferentes entre si, que falam desse tipo de coisa. Aqui no meu caso, foram livros que as editoras mandaram como divulgação. Não eram livros que eu pediria se tivesse no catálogo para escolher, sabe? Eu não teria escolhido como o livro do mês, né, para resenha nem nada disso. Mas como eu recebi de divulgação da editora, depois de um tempo eu pensei, por que não, né? Vamos ler, vamos ver o que acontece. Então eu coloco como leitura improvável, que provavelmente eu não teria lido se não tivesse sido por causa disso. Então vamos lá. Tô separando 3 livros. Eu vou começar com um que é... Opa, volta aqui. Uma leitura que eu não gostei muito. Eu achei que foi bem simples o livro e tal, mas eu gostei do que ele me fez pensar depois. Esse livro foi uma divulgação da editora Leia, que é Todos os Meus Amigos São Super-Heróis. É um livro bem pequenininho, eu recebi em e-book para ler, né, como divulgação. É um livro que no e-book ele tem 113 páginas. É um livro que você lê praticamente em 2 horas, eu acho que nem isso, mas vamos colocar por aí. É um livro que a história dele fala o seguinte: ele fala de um rapaz que ele é casado com uma menina, só que alguma coisa aconteceu com essa menina, né, com eles, e ela não consegue mais enxergar. Tipo assim, todo mundo vê o cara menos ela. E aí começa a contar um pouco de como eles se conheceram, os amigos dele, enfim. Só que tem um detalhe: todos os amigos desse casal são super-heróis, né? Só que o autor tirou uma parada muito bacana, porque pro autor o super-herói dele, o superpoder, não é ter visão de raio-x, ficar invisível ou nada disso. São qualidades e defeitos das pessoas, né? Então a gente ao longo do livro vai conhecendo como o casal se conheceu e como esse rapaz conheceu algum dos amigos, porque na verdade meio que todos os amigos dele são amigos da esposa, né, dele. E por que ela ficou dessa forma, que ela não consegue mais enxergá-la. Então o que o autor fez? Ele pegou uma pessoa e falou o seguinte: sabe aquele tipo de pessoa que, sei lá, ela fala e ela meio que consegue persuadir todo mundo? Tudo que ela dá de ideia todo mundo aceita? Tudo que ela fala que a gente, vamos fazer isso, sempre as ideias dela são as aceitas e as pessoas falam? A gente não tem umas pessoas assim que tem esse poder de persuasão? Então ele faz isso, meio que assim, sei lá, o homem persuasivo, sabe? Ele inventa os nomes meio engraçados pra esse tipo de super-herói, ele vai falando desse tipo de pessoa, ele conta o que é, como é que foi, como é que aconteceu esse superpoder e como é que eles se conheceram, né? Como é que ele conheceu o casal. E aí ele fala também, tipo assim, sei lá, uma pessoa mega deprimida, né, que é deprimente, que quando você sai com ela você fica deprimido também, né, uma pessoa mega otimista. E assim ele vai narrando essas qualidades e defeitos como se fossem superpoderes. Então assim, apesar da história eu ter achado bem boba, bem fraca, eu gostei de pensar nisso, porque todo mundo sempre pensa em superpoder como, sei lá, visão de raio-x, ou ficar invisível, ou fazer algo diferente, né? E eu nunca tinha pensado num superpoder desse tipo, sabe? Sei lá, ser uma pessoa mega otimista, que
quando você sai, você sempre tá, né, você acaba contagiando positivamente as pessoas, ou ao contrário, né, uma pessoa deprimida. E depois que eu terminei esse livro, na verdade, apesar da história chata, eu fiquei pensando, nossa, será que meus amigos me enxergam, né? Será que eu sou otimista? Será que eu sou persuasiva? Será que eu sou uma pessoa meio invisível, ninguém me vê? Né? E outros livros e outros super-heróis que ele vai contando aqui aos poucos, né, do livro. Ai, deixa eu passar aqui, né, de hipnotizar. Caraca. Passa. Né, das pessoas normais e tal. Eu fiquei pensando nesse seguinte sentido, como é que eu avalio os meus amigos e como os meus amigos me avaliam. Eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, às vezes você comenta com um ou outro amigo seu, né? Do tipo, o fulano tá muito baixo astral, a gente vai sair com ele, nossa, tá todo mundo deprimido, só conversa chata, né? Quantas vezes a gente não fala isso? Mas eu nunca parei pra pensar que isso pudesse ser um defeito daquela pessoa, uma qualidade daquela pessoa. Então eu achei bacana do jeito que o autor colocou isso nessa forma, né? Então me fez pensar um pouquinho sobre isso, de como as pessoas me veem e como eu vejo as pessoas também. E tentar, de certa forma, ser mais positiva, né? Transformar os defeitos em qualidades. Eu sei que a gente não consegue mudar, né? Como diz o ditado, um tigre nunca muda suas listras e coisas desse tipo, mas pelo menos amenizar, né? Os defeitos e melhorar as qualidades. Então, nesse ponto, eu achei bacana esse questionamento que o livro traz, eu achei legal. O segundo livro foi um livro que chegou da Record aqui, que é esse livro do título super enorme, né? A Extraordinária Viagem do Fakir que ficou preso em um armário IKEA. Foi um livro de divulgação também que chegou por aqui. Eu acabei querendo ler porque o autor é best-seller na França. Vocês sabem que eu faço francês, então eu fiquei meio que empolgada. Quando eu comecei a ler esse livro, eu confesso pra vocês que eu achei que o autor tava meio que zoando com a minha cara, sabe? Porque o protagonista, que é o Fakir, que é um Fakir, ele faz uma viagem tipo low cost da forma mais absurda possível. Então, em alguns momentos eu falava, sério, não é possível que o autor ache que isso é de verdade, sabe? Que isso pode acontecer. Tipo assim, o cara viaja dentro de um armário, o cara vai dentro de uma mala, num avião. A gente sabe que isso é impossível, questão de pressurização e outras coisas que vão acontecendo, sabe? Tem umas anedotas, tem uns momentos engraçados no livro, mas tem essa coisa muito louca. Então, durante muitos momentos eu questionei qual era o sentido que o autor queria levantar. Mas, durante toda a viagem do Fakir, mesmo essas coisas mais loucas, ele esbarra num momento sobre os imigrantes e clandestinos. O livro se passa na Europa, ele passa por alguns países europeus, né? A França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, enfim. E esses imigrantes, principalmente, eles vêm muito da África, dessa questão um pouco mais da Ásia. Então, em alguns momentos do livro, a gente vê como é triste essa vida, sabe? Às vezes a pessoa fica imaginando, uau, né, a Europa é muito melhor do que a África, eu vou pra lá tentar a vida. Só que assim, a gente sabe que alguns países da África são bem, da Europa, desculpa, são bem implicantes com imigrantes, tem essa xenofobia, não gostam, mandam voltar para casa, é aquele pensamento quase que, por mim todos os imigrantes morreriam, sabe? Essa coisa meio, a gente sabe que tem uns países que tem esse tipo de pensamento bem radical na Europa. E aí, ao mesmo tempo, a gente também começa a pensar que a Europa, agora principalmente, também está em crise, então será que vai absorver essa mão de obra também, sabe? E aí quando eles contam que na África a família não tem nada, tá passando fome, as crianças choram porque, sabe, é uma situação meio difícil e a gente começa a ver o outro lado também. Essas pessoas vêm de qualquer jeito, às vezes são ludibriadas, vão parar em trabalhos escravos, prostituição, né? Acabam trabalhando uma vida inteira para pagar coisas loucas, né? São sequestradas,
né? Acontece muito isso ali de piratas sequestrar essas pessoas e aí, tipo, você tem que pagar um X pra devolver, senão você vai morrer. Então, assim, é uma vida muito difícil, é uma vida muito complicada, é uma questão muito complicada hoje em dia. E eu acho que a gente não tem muito essa questão da Europa, porque a nossa visão é muito Estados Unidos, né? A gente vê as coisas mais loucas que as pessoas fazem para ir atravessar a fronteira dos Estados Unidos, né? Se metem dentro do carro, mala, enfim, tem milhares de coisas acontecendo. Então é um livro que, apesar da história ser meio louca, eu acho que o autor brinca com essa questão porque são vários jeitos que os imigrantes pensam que vão chegar no destino sem ser reconhecido. Então, foi um livro que depois que eu terminei, eu fiquei meio sentida, principalmente nessas questões, nesses momentos de diálogo, quando eles falavam da vida na África, de como era, como é a situação, sabe? Então, é um livro que faz a gente pensar nesse momento, sabe? Tipo, como é que é isso? Como é que eu vou, né? Como é que a gente vê para os dois lados? Então, é uma questão que a gente já viu isso nos noticiários, óbvio, isso não é novo, mas eu acho que quando você está lendo num livro, você se identifica muito mais do que quando você lê uma reportagem. Parece que a reportagem fica meio, né, você fica parte do negócio. Você lê e fala, bacana, legal, você não se sente tocado. E no livro você acaba sentindo essa emoção. Com certeza foi por isso que virou um dos best-sellers. Eu acho que levantou essa questão dos imigrantes lá, dos imigrantes e clandestinos na Europa e como todos os países pensam a respeito disso. Então, mais um livro aí que provavelmente eu não teria lido, mas tem uma questão por trás aí mega legal, mega importante. O último livro dessa tag é Mulheres que Escolhem Demais. Pelo livro, pelo nome, é claro que tem essa vibe autoajuda, né? Na verdade, esse livro chegou da Novo Conceito, para quem não sabe. A editora sempre manda todos os lançamentos para os blogs parceiros dela, mesmo que seja coisas que não fazem parte do que o blog lê, ele recebe tudo. A princípio, quando esse livro chegou, eu olhei para ele me olhou e eu falei, quero ler você não, isso é muito vibe autoajuda. Porque assim, eu sempre tive um problema com autoajuda, porque o autoajuda é uma coisa que fala assim, você não sabe de nada e eu sei de tudo. E eu falo assim, filho, só porque você teve uma experiência ruim, não quer dizer que todo mundo tem uma experiência ruim, tudo tem que ser do seu ponto de vista. Então esse foi um momento que eu fiquei meio reticente em ler esse livro. Porque, pô, eu não queria desse negócio assim, tá bom, e eu escolho demais por quê? Mas a autora aqui, ela fez um positivo. Ela engloba vários momentos da escolha das mulheres, mas o livro não fala que só as mulheres escolhem demais, ela também fala sobre os homens. Só que os homens, eles têm uma janela, vamos dizer assim, que eles começam a perceber que eles estão escolhendo demais e eles conseguem mudar. As mulheres não são tão fáceis de mudar de opinião, entendeu? É isso que ela comenta no livro. O que eu achei bacana do livro é que a autora, ela levanta muitos pontos do porquê que as mulheres escolhem demais. Um dos motivos, ela fala que pode ter sido o feminismo, porque o feminismo pregou um 880, né? Tipo, você é mulher, você pode tudo, você tipo, tem um mundo pela frente, não escolha assim. E às vezes a gente sabe que não é bem assim, né? Tudo na vida a gente tem que dar uma questão mais plausível. Não que ela fale que a culpa seja do feminino, do feminismo, mas ela fala que às vezes algumas mulheres não entenderam exatamente o feminismo, né? Levaram pro lado radical da coisa. E outras, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, principalmente, eles têm aquela vibe no colégio, né? De sou líder de torcida, sou super popular, sou super gostosa, posso escolher quem quer. E as pessoas acabam, né? Essas pessoas desse meio acabam achando que vocês vão ser assim, que elas vão ser assim a vida inteira. Só que isso de repente dura só no colégio. Quando você chega na faculdade, filho, quem é você, né? É aquela brincadeira que a gente fala, quem é você na balada? Você não é ninguém, então você não tem mais esse poder de escolha que você tinha antes. E a autora, ela brinca muito porque ela vai contando todos os caminhos que ela fez. Então ela quebrou muito a cara, eu acho que isso foi legal. Ela não veio de nariz em pé comentando com a gente, né? O livro tem umas questões científicas maneiras, ela fala sobre essa indústria
de sites de encontro, de sites de casamento, de sites de sei lá o que é muito comum nos Estados Unidos, não é tão comum aqui no Brasil. Então é um livro que é bacana, sabe? É um livro que realmente te trata por igual. Ela não sentou lá e falou, filha, eu sou muito melhor do que você. E não é. Ela foi contando como ela também tinha a mente fechada, como ela viu milhares de namorados dela se casarem e ela não se casou, ou ela não conseguiu um relacionamento duradouro. Algumas amigas que ela fala às vezes que ela era muito mais bonita que as meninas e elas conseguiram um relacionamento e ela não consegue, onde ela acha que foi errando. Então é um livro que tem uns pensamentos bacanas, não é um pensamento depressivo. Eu acho que o grande problema às vezes do autoajuda é que ele fica uma coisa meio depressiva, sabe? Tipo, filho, você tá fazendo tudo errado na sua vida. Não, esse livro ele mostra alguns caminhos que você pode mudar. Não só pra buscar relacionamento nem nada disso não, mas como sua vida toda. Tem um momento muito engraçado no livro que ela fala uma coisa que eu super concordei. A sociedade, ela impõe certas coisas, né? Então, uma das coisas que a sociedade impõe é, tipo, relacionamento. Se você não tem um relacionamento, a sociedade te vê como uma pessoa fracassada, né? Mesmo que você esteja num relacionamento péssimo, o cara ou a mulher te bata, né? Todo mundo se trata péssimo, todo mundo se trai um ao outro, mas se você tá num relacionamento, tá legal, sabe? Então ela falou, pô, eu não quero estar num relacionamento que o cara tá me traindo ou a mulher tá traindo o cara, sabe? E eu penso a mesma coisa, eu também não quero estar num relacionamento assim, mas pra sociedade isso é bacana. Do mesmo jeito que quando você casa, quando vem os filhos? E se você não quiser ter filhos, sabe? A sociedade cobra certas coisas que hoje em dia tem uma evolução mais interessante, que não necessariamente isso vai fazer as pessoas felizes, né? Eu conheço casais que não querem ter filhos. São menos amorosos ou são piores do que outros que querem? Não, são pessoas que fizeram uma escolha diferente na vida, né? Então, assim, a sociedade impõe certas regras que às vezes fica difícil, né? E se você for uma pessoa que vai muito pelo que a sociedade pensa, você acaba ficando deprimido, isso te deprime um pouco, porque, eu não sou boa o suficiente para não ter um namorado, eu não sou boa o suficiente porque eu não consigo ter filho, eu não sou boa o suficiente porque eu não tenho um emprego que ganhe, sei lá, 50 mil, entendeu? E assim sucessivamente. Então o livro, ele narra um pouco dessas coisas, não só das questões amorosas, mas ele narra um pouco de como a sociedade acaba fazendo com que o indivíduo tenha que pensar, né? Não junte ideias. Então eu achei bem bacana, eu acho que é uma coisa diferente. Claro, tem assim uma vibe de autoajuda, mas eu acho que ele traz um pensamento legal. Eu acho que é um livro para quem tá na faixa entre uns 25 e 35 anos. Índy, isso quer dizer que sou muito nova para pensar em que eu não esteja escolhendo demais? Não, mas eu acho que é mais a faixa etária do livro, tá? Não quer dizer que você tenha mais ou tenha menos, você não pode participar, você não pode ler, não é isso não. Mas eu acho que vai entrar muito mais na sua cabeça se precisar mudar, se você estiver escolhendo demais, se você estiver nessa faixa etária. Então eu acho que é um livro, assim, para ler com calma, tá? Não é um livro para você terminar rapidamente. Lê um capítulo por dia e assim você vai devagar e sempre, sabe? Então é isso. Bom, espero que vocês tenham se divertido nessa tag, esses 3 livros bem diferentes que eu falei e essas situações aí divertidas. Esse aqui tem coisas bem divertidas, tá? Tem uns momentos muito loucos que a autora fala, é bem engraçado. Esse aqui, ele fica na linha do 880. Tem uns momentos bem engraçados também, essa viagem louca que o Fakir faz, mas tem esses momentos sérios, como eu comentei pra vocês. E por último, mas não menos importante, deixa eu voltar aqui pra capa dele, né? Ai, gente, volta. Né? Ou Todos os Meus Amigos São Super-Heróis. A história não me agradou muito, não, mas eu acho que o que ele me fez pensar dessa questão da gente ser um pouco melhor, né? Da questão dos defeitos e das qualidades, eu achei bacana. Eu nunca tinha visto nenhum autor tratando sobre isso, então eu achei legal, eu achei que de repente vale a pena encarar. É um livro bem fininho também, então é isso. Espero que vocês tenham curtido essas leituras improváveis. De repente, mais tarde eu volto com outras leituras improváveis aqui no Mon Petit Poisson. Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo no canal. Bom, se vocês curtiram, dá um curtir. Se você não faz parte ainda do canal do Mon Petit Poisson, se inscrevam para vocês ficarem por dentro desse vídeo e dos outros vídeos que saem sempre por aqui.
Beleza? É isso, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente.